Meu Green Card finalmente foi aprovado e nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como eu consegui e como você também pode conseguir a tão sonhada residência permanente aqui nos Estados Unidos. Então, se esse é seu sonho, fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar. Olá Brasil, para aqueles que não conhecem, muito prazer, eu sou Marcelo, redator publicitário aqui nos Estados Unidos e depois de quase 5 anos com o visto de trabalho americano, eu finalmente consegui o meu Green Card, a minha autorização de residência permanente aqui no país, que enfim é um momento que eu sempre sonhei e que eu achava que nunca ia chegar, mas graças a Deus finalmente chegou. Estou muito feliz com isso e óbvio que eu tinha que vir aqui no canal para compartilhar com vocês essa minha conquista, essa minha felicidade e também dar para vocês o passo a passo como é que foi esse processo para mim e como é que você também pode conseguir o seu Green Card se esse é seu sonho. E a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é como vem o Green Card, né? Então a gente vai fazer meio que um unboxing, obviamente eu já abri, né? Não consegui conter a minha emoção, né? A minha ansiedade para ver como é que vinha, mas vamos mostrar aqui para vocês, vem nesse Priority Mail, né, do United States Postal Service, e vem algumas coisinhas, não muita coisa, né, mas vem esse panfletinho aqui de Welcome to the United States, que basicamente fala aqui como é que funciona, o que é que muda agora que você é um residente permanente, seus direitos, seus deveres, e também aqui no final ele fala qual que é o passo a passo caso você queira no futuro se tornar um cidadão americano. Além disso, vem um outro papelzinho no qual vinha grudado o Green Card, né? Obviamente já tirei. E dentro dele vem basicamente informações de como usar o seu Green Card caso você vá atravessar a fronteira de carro. Que é um processo no aeroporto, é muito mais simples. Você mostra seu passaporte, o Green Card, e é isso aí. Mas aqui eles mostram que é um pouquinho diferente. E, obviamente, a parte mais importante, o nosso cartão verde, né? Nosso Green Card, no caso, ele vem dentro desse envelopezinho de proteção. Não vou mostrar o Green Card propriamente dito por razões óbvias, né? Porque contém dados meus, né? Que eu não quero que vazem. Mas fica aqui só para vocês verem, terem um gostinho de como é. Mas vamos lá, por que eu decidi aplicar para o Green Card ao invés de só ficar com o meu visto de trabalho, que como eu disse, já estava com ele há quase 5 anos? A primeira razão, e acho que a principal, é para você ter maior liberdade e ao mesmo tempo segurança em relação à sua permanência e ao seu trabalho nos Estados Unidos. Por quê? Porque com o visto de trabalho que eu tinha, que é o de habilidade extraordinária, o meu visto estava diretamente atrelado à empresa que me contratou. No caso, a Mediacom, que depois se tornou Essence Mediacom, e agora é o Group M. E o que isso significava é que eu só poderia trabalhar aqui nos Estados Unidos para a Mediacom. E isso, embora eu não tenha planos imediatos de trocar de empregador, gera uma certa insegurança e ao mesmo tempo uma falta de liberdade, porque digamos que acontecesse um layoff, alguma coisa assim, e eu fosse demitido, eu automaticamente teria que voltar para o Brasil, meu visto seria automaticamente cancelado. Ao mesmo tempo também tem uma questão, né, de novo, não tenho planos de sair, mas você ter a liberdade de buscar outro empregador, você poder procurar outros empregos, até para você fazer trabalhos de curto prazo, um freelancer, era algo que eu queria ter essa liberdade, né? Mais do que querer usufruir disso, é ter essa liberdade e ter essa segurança de que, independente do que aconteça, independente de onde eu esteja, eu vou poder continuar nos Estados Unidos. Uma segunda razão é basicamente eliminar a burocracia da renovação de visto, né? Então, o meu visto, a primeira vez que você tira o visto de trabalho de habilidade extraordinária, você tem o visto por 3 anos, o que é bom, né? Você fica 3 anos sem ter que renovar o seu visto, mas depois disso você tem que renovar todo ano. E isso é um saco, né? Você tem que toda vez, todo ano tem que aplicar, tem que mandar uma petição, tem que ver se a petição vai ser aprovada. Daí depois que a petição é aprovada, você tem que sair do país, ir no consulado, e no consulado geralmente é um processo, né? Que pode ser cansativo, pode ser burocrático, demorado. Então essa era outra coisa que me fez querer muito o Green Card. Era porque agora que eu tenho o Green Card, eu não preciso mais renovar, né? O Green Card, lógico, depois de 10 anos você tem que fazer um processozinho de renovar o cartão, mas a sua autorização de trabalho ela é permanente, né? Você deixa de ser um visitante temporário, uma pessoa com visto,
para ser uma pessoa com residência permanente. Uma terceira razão, que para mim no momento nem é algo que eu busco tanto, mas é que é o processo natural para você eventualmente poder ter uma cidadania americana. Então, tendo o Green Card, sendo residente permanente, depois de 5 anos, atendendo alguns critérios, você pode aplicar para a cidadania americana, que é algo que eu não sei se eu vou aplicar, mas que é uma oportunidade, né? É uma possibilidade que é legal de deixar aberto e ter na mesa, porque eventualmente pode ser interessante. Mas enfim, deixa eu falar para vocês como é que eu consegui meu Green Card, para vocês verem, enfim, como foi meu processo e como é que ele pode talvez se encaixar na sua busca pelo Green Card. Primeiro, é importante falar, né, que existem diversos tipos de Green Card. Existe o Green Card por casamento, existe a loteria do Green Card, existe o Green Card por diversidade. O meu Green Card, ele se chama EB1, né? E ele basicamente é o de habilidade extraordinária. Então, da mesma forma que eu consegui o meu visto de trabalho aqui nos Estados Unidos, porque o governo me via como um extraordinary alien, né? Uma pessoa que tinha habilidades diferentes do profissional médio, foi o mesmo processo aqui, né? Então, o que isso significa, e isso é talvez até mais fácil de materializar na minha profissão, que é a publicidade, é que você tenha que seu trabalho saiu em publicações, que você ganhou premiações no seu campo de trabalho, que você tenha publicado artigos, que você tenha trabalhado em júris, enfim, só queria fazer essa distinção porque, obviamente, se você vai buscar um Green Card de loteria, um Green Card de diversidade, um Green Card de casamento, o processo é diferente, mas se você está buscando esse tipo de Green Card, que é o de habilidade extraordinária, ou mesmo só o de interesse por trabalho, pode continuar aqui que eu tenho certeza que o processo vai ser bem parecido com o meu. Mas enfim, vamos aqui começar como é que foi a minha jornada até chegar no Green Card. O primeiro passo foi conseguir o patrocínio do meu empregador. Então tem gente que aplica para o Green Card por conta própria, né, do próprio bolso, com os próprios advogados. Eu particularmente achei que para mim era melhor fazer via o meu empregador, por vários motivos. Os dois principais: primeiro, questão financeira, né? É um custo muito alto, pagar os advogados, pagar as taxas, todo o custo de um Green Card é muito alto e esse custo pode ir para o lixo às vezes, né? Porque você pode fazer todo o procedimento, mas não existe nenhuma garantia que seu Green Card vai ser aprovado, e se ele não for aprovado, você gastou uma quantia absurda de dinheiro que não vai para lugar nenhum, né? Então, tendo meu empregador patrocinando, tornava aí o risco para mim menor, né? Uma coisa que ia impactar, que na verdade não impactaria nas minhas finanças. Além da questão financeira, também tinha uma questão de que a minha petição, a chance de aprovação seria um pouco maior, né? Se eu tivesse um empregador por trás, porque pensando, né, que é um Green Card de habilidade extraordinária, que você tem que mostrar que você é um profissional acima da média e tal. Uma coisa é você aplicar e falar, não, olha, eu sou um profissional acima da média. A outra é quando uma empresa, né, tá por trás de você. Essa empresa, ela tá falando que ela tem interesse em você, que ela vê em você habilidades extraordinárias. Então é lógico que não é o que vai decidir ou não, mas lógico que na hora de analisar, a pessoa que vai tomar a decisão vê já com os olhos um pouquinho mais favoráveis nesse caso, né? Geralmente, quando a pessoa ela resolve fazer por conta própria, ao invés de fazer que nem eu fiz, sendo patrocinado pela empresa, é porque geralmente a pessoa ou ela quer um pouquinho mais de liberdade para decidir como é que vai ser o processo, então como é ela que está pagando e não a empresa, ela consegue escolher mais facilmente qual vai ser os advogados, e também ela tem uma liberdade de pagar o Premium Process, que é você pagar um valor um pouco mais alto, e daí você fura a fila, e daí o seu application, ele é aprovado ou reprovado, né? Às vezes num prazo muito menor. No meu caso, eu não tive Premium Process, porque, de novo, como não era eu que estava pagando, era a empresa não queria gastar esse valor extra e eles também não estavam com tanta pressa, né? Então, o meu processo demorou um pouquinho mais. E um segundo motivo que geralmente as pessoas optam por fazer por conta própria é porque elas querem já automaticamente mudar de empregador. Porque sai o Green Card e ela já pode trabalhar para qualquer pessoa, né? No meu caso, é um pouquinho diferente por dois motivos. Primeiro, porque via de regra, embora não esteja escrito em nenhum lugar, se recomenda que depois de conseguir o Green Card você fique pelo menos mais 6 meses na empresa, porque senão para o governo dos Estados Unidos dá uma impressão quase de uma má fé, né? De nossa, a pessoa
ela pegou o green card com o empregador e ela nunca tinha nenhum plano de ficar, né? Porque se ela consegue uma oferta de emprego em menos de 6 meses, parece, enfim, que ela já pensava em mudar de empregador. E isso geralmente não dá em nada, mas pode dar, né? Mas uma segunda coisa, que essa sim é formalizada, para me patrocinar, eu tive que assinar, né, um termo de compromisso de ficar 2 anos com a empresa, desde o dia em que eles fazem a petição, não é desde o dia que sai o green card, desde o dia que eles começam o processo, eu teria que ficar mais 2 anos. Para mim isso não foi uma coisa que foi um problema, né? Primeiro porque, como eu comentei, não tenho planos no curto prazo de mudar, e segundo porque o que acontece se você sai da empresa antes dos 2 anos é que você precisa reembolsar eles. Então eu ia dar elas por elas, né? Porque se esse era o motivo e eu vou pagar por minha conta, eu vou ter que pagar de qualquer jeito. Dessa forma eu tenho pelo menos essa opção de, ok, se eu ficar 2 anos, vai sair totalmente de graça. Então, para conseguir o patrocínio, né, do meu empregador, da Mediacom, a Mediacom, ela faz parte do Grupo M, que faz parte do WPP, e o WPP tem uma política de, depois de 2 anos de trabalho, eles podem patrocinar o seu green card. Então, esperei esses 2 anos e daí fui falar com o meu chefe, com o meu RH, e a gente conversou, viu tudo, e daí eles aprovaram que eles iam patrocinar o meu green card, e daí nisso eles me passaram para o escritório de advocacia que cuidaria do processo, que no meu caso foi um escritório chamado Vialto. Então a primeira coisa que eu fiz com os advogados foi realmente uma conversa com eles para entender como é que a gente poderia me posicionar como uma pessoa de habilidades extraordinárias, né? Que é uma coisa que eu já tinha feito anteriormente no meu visto, porque de novo ele também é da mesma categoria de habilidade extraordinária, só que no caso do green card o critério é ainda mais alto, né? Então, para o visto, você precisa de algumas coisas, e para o green card você precisa dessas coisas e mais algumas, né? Então você precisa às vezes de prêmios mais altos, você precisa de participação em júri, você precisa ter mais publicações, você precisa ter participado como mentor ou professor na sua área. E graças a Deus eu já tinha, né? Eu ao longo dos 5 anos que eu estava nos Estados Unidos, eu fui moldando a minha carreira e o meu trabalho para ir ticando, para ir completando essas coisas, né? Então essa é uma dica que eu já deixo para vocês. Quando você estiver ainda, né, no começo do seu visto, tal, já vai vendo o que é que você tem que fazer, né? Então busque conseguir participações em júris, busque dar palestras em universidades, em faculdades, porque isso são coisas que ajudam, né, na hora de você fazer a sua petição, né? Porque uma coisa é você ter que correr atrás enquanto está acontecendo, a outra você já ter tudo, né? Eu já tinha tudo, então facilitou bastante o processo. Uma coisa que eu acho importante falar é que, embora, lógico, você pode reutilizar muita coisa do visto, né? Do visto de trabalho, é importante também ter material novo, né? Então, por exemplo, lógico que os prêmios que você ganhou na época que você tirou o visto são importantes, mas sempre é importante que você tenha novos trabalhos, né? Então, no caso, os prêmios que estavam na minha petição do visto eram até 2020. Eu ganhei alguns prêmios nesse meio tempo, né? Ganhei meu primeiro Leão em Cannes, ganhei alguns Clios, ganhei, enfim, Webs, e isso é importante porque ele mostra que você não se acomodou, né? Que não é que você conseguiu o visto de trabalho de habilidade extraordinária e daí você não entregou mais nada, né? É importante você ter essa atualização, porque mostra que, poxa, é uma pessoa que está constantemente fazendo novos trabalhos e que justifica, né, dar esse passo de visto para residente permanente. E a mesma coisa vale para as cartas de recomendação. Então, eu tinha cartas de recomendação de 2020 e eu fui reutilizando elas ao longo das minhas renovações de visto, né? Só que para o Green Card, eu conversei com os advogados e a gente chegou à conclusão de que era melhor buscar novas cartas de recomendação. Pelo mesmo motivo, né? Para mostrar que tinha coisas novas, né? Que eu evoluí no meu trabalho, que eu fiz novas conexões, que o meu trabalho, que elas pudessem falar dos meus trabalhos mais recentes, para mostrar justamente isso, né? Que é uma pessoa que não é que foi um fogo de palha, né? Ou que foi one-off, né? Uma coisa que foi um profissional que está constantemente produzindo e se destacando. Se você quiser saber um pouco mais sobre cartas de recomendação ou até sobre as outras coisas que qualificam você
para habilidade extraordinária, eu tenho diversos vídeos aqui no canal, bem no comecinho do canal, era basicamente sobre isso. Eu vou deixar alguns links aqui também na descrição. Então, se você tiver interesse, se você ainda está na fase de conseguir o visto, dá uma olhada que eu também acho que pode te ajudar bastante. Depois que você junta todas as evidências, todas as cartas de recomendação, o próximo passo é os advogados escreverem uma petição para você, né? Escrevendo, botando todas essas coisas de uma forma de um documento legal, né? Explicando por que você qualifica, e depois disso, depois que está pronta a petição, eles enviam para o governo dos Estados Unidos, e daí você precisa aguardar mais ou menos uns 6 meses para ter uma resposta. Um ponto muito importante que eu acho que você precisa saber é, antes que os advogados enviem a petição, pede para dar uma olhada. Por quê? Porque você vai saber muito melhor falar das coisas do que os advogados. Por mais que você tenha conversado com eles, passado as informações e os documentos, muitas vezes eles não são pessoas que trabalham com publicidade, né? Então, às vezes eles não vão interpretar exatamente ou vão saber exatamente quais são os documentos, as informações mais importantes. E isso aconteceu comigo, na verdade. A primeira petição que a gente mandou, eu não olhei, eu confiei cegamente nos advogados, porque afinal era um bom escritório de advocacia, mas essa petição ela não foi aprovada. Ela não foi reprovada, mas ela não foi aprovada. O governo pediu mais evidências. E quando a gente foi ver a petição que foi enviada, ela não estava do jeito que ela deveria estar, né? Tinha muita informação que estava desatualizada, porque foi só um copy-paste das coisas do meu visto, né? E que eram coisas que seriam facilmente solucionadas se eu tivesse olhado. Então, depois disso, a gente retirou a petição, a gente resolveu começar do zero, e dessa vez eu fui no processo escrevendo junto com eles, dando pitaco, mostrando assim, buscando mais evidências, e graças a isso eu consegui, nessa segunda vez, que a minha petição fosse aprovada direto, assim, sem nenhum problema. Ela foi até mais rápido do que a gente esperava. Chegou para mim a informação que a minha petição estava aprovada. Daí beleza, aprovou a sua petição, alegria, yes, vou ter meu green card. Não, calma, ainda tem um pouquinho mais, alguns processos a mais, né? Quando chegou a petição, já estava, meu Deus, meus pais também ficaram super felizes, mas daí os advogados me explicaram que tinha alguns processos, né? Que quando aprova a sua petição, não é que aprovou o green card, aprovou o seu direito de aplicar o green card, ou seja, você já comprovou que você é uma pessoa que atende, né, aos requerimentos, né, no meu caso, a habilidade extraordinária, no caso de outras pessoas beleza, você conseguiu comprovar que você é casado, né, com um americano, ou que você investiu X dinheiros nos Estados Unidos, enfim. Uma vez que você comprova isso, daí você pode fazer o processo propriamente dito de conseguir o green card. Esse procedimento se chama ajuste de status, né? Ou adjustment of status em inglês, e basicamente é exatamente o que ele fala, né? Você mudar o seu status de visitante temporário com visto para um residente permanente com green card. Para fazer isso, você precisa preencher um formulário e passar diversas coisas. Então, os advogados eles vão pedir de novo um monte de informação, todos os lugares que você trabalhou, todos os lugares que você já morou, todos os países que você visitou. Tem que fazer um exame médico com um médico específico deles, que é um exame médico bem simples, mas que, enfim, você tem que ir lá, eles vão ver, né, se você está com saúde, tudo. Tem que tirar umas fotos 3x4 para que eles vão usar para o green card. E depois que você preenche todos os formulários, junta todas as documentações, você envia essa documentação para o governo dos Estados Unidos. Quando você envia, automaticamente se abrem 3 aplicações que andam em paralelo. Uma é o ajuste de status, propriamente dito. A segunda é uma autorização temporária de trabalho, que é basicamente, se demorar muito para aprovar o seu green card, você recebe uma autorização de trabalho. Então, quer dizer, você ainda não tem o green card, mas você pode seguir trabalhando, só para evitar, né, de caso demore muito, e seu visto vencer, você pode continuar trabalhando. E o terceiro documento é um documento para você poder sair dos Estados Unidos enquanto o green card ainda está em processamento, né? No meu caso, essas duas últimas coisas nem precisei esperar a aprovação,
porque o meu green card ele foi aprovado antes, né? Antes dessas outras duas coisas, o meu green card, acho que foi mais ou menos em um mês, mais ou menos, já tinha saído, antes mesmo de qualquer um dos outros dois documentos estarem prontos. Um procedimento que você tem que fazer antes deles terminarem o seu ajuste de status e emitirem o seu green card é ir num dos escritórios, né, do USCIS, né, que é o órgão que cuida da imigração dos Estados Unidos, para eles tirarem uma foto sua e tirarem as suas digitais. É um procedimento bem simples, eles vão mandar uma carta para sua casa, falando o lugar e o horário que você tem que aparecer lá, né, para eles fazerem o procedimento. Você vai nesse horário, mostra a carta, eles vão tirar suas digitais. São pessoas assim, eu diria que foi um serviço muito bom, sinceramente. Imagino que ninguém que trabalha nisso esteja vendo esse vídeo, mas se você está vendo e você entende português, muito obrigado, vocês cuidaram muito bem de mim, foi muito bem atendido. E é isso, eles tiram suas digitais, tiram sua foto, e daí é só esperar até o dia em que você vai receber uma cartinha falando que o seu green card ele foi emitido, e você só precisa esperar. E daí depois de alguns dias chega esse envelopezinho que a gente fez o unboxing. E só aí, quando chega o seu green card, quando você vê ele, é que você pode, acabou, aprovado, conseguimos. E assim, é uma sensação indescritível, né? Ao mesmo tempo você sente muita felicidade, porque é uma conquista, é a realização de um sonho, né? Que parecia que nunca ia acontecer, porque é um processo difícil, e ao mesmo tempo um alívio, né? De, puxa, liberdade até certo ponto, né? Liberdade de poder ficar sem se preocupar se vai ter um layoff, se vai acontecer alguma coisa, liberdade de saber que você não tem mais que ficar renovando seu visto toda hora, né? Que pode acontecer alguma coisa. Enfim, é uma alegria muito grande e que, enfim, é uma coisa que parecia tão distante que eu consegui e estou muito, muito feliz. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha tirado todas as dúvidas que você tinha sobre o processo do Green Card. Se você ainda tem alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários que eu olho tudo e tento responder o mais rápido possível. Se você curtiu esse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo e puder deixar um joinha, me ajuda demais a distribuir esse vídeo para mais pessoas e poder ajudar mais pessoas a conseguir o trabalho delas aqui nos Estados Unidos. E se puder ainda se inscrever aqui no canal, daí é a cereja do bolo, me ajuda e também ajuda você para não perder nenhum dos vídeos que eu lanço aqui no canal falando sobre trabalhar na gringa, como é que você pode trabalhar aqui, dando dicas de inglês, dicas de publicidade. Se você gosta do meu conteúdo e se puder se inscrever, eu agradeço muito. Mas é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!